2026. Esse ano eu tô numa missão muito específica de ler somente livros espetaculares. Isso porque o ano passado eu li vários livros bons e eu quero melhorar ainda mais isso esse ano. Então eu quero falar para vocês sobre os melhores livros que eu li o ano passado. Vamos falar das minhas melhores leituras. E para falar disso, na verdade, eu preciso começar com duas leituras que eu fiz esse ano agora já em janeiro. Que é a primeira delas. The Ballad of Songbirds and Snakes. Eu li Os Jogos Vorazes, a trilogia dos Jogos Vorazes. Eu li muito depois de ter sumido, né, de ter desaparecido o hype. Porque na época eu era um pouco mais velha, não que tenha idade, gente. Eu tava com outras preocupações na vida, né? E quando eu finalmente fui ler Hunger Games, eu fiquei obcecada e li os 3 livros em uma semana, acho que menos que uma semana. Eu li um dos livros, eu não sei se foi o segundo ou o último, eu li em um dia, né, que eu tava fazendo uma viagem de ônibus e eu li durante essa viagem, porque eu não conseguia parar de ler. Depois de alguns anos, eu vi que a Suzanne Collins lançou esse livro, né, sobre o Snow. E aí eu fiquei tipo, cara, pra que eu quero ler sobre o Snow, né? Zero interesse de ler sobre a vida dele. E não fui atrás do livro. Só que aí o ano retrasado, 2024, eu acabei assistindo o filme. Nem fui no cinema, né? A hora que o filme apareceu no streaming, eu assisti e falei, não tem nada pra ver, vou assistir. E, meu Deus do céu. Eu preciso ler esse livro. Eu fiquei louca de querer ler o livro. É muito bom o filme. E aquilo reacendeu a minha paixão por Jogos Vorazes. E aí eu falei, eu vou reler. Porque imediatamente eu revi todos os filmes, né? E aí eu falei, eu vou reler os livros antes de ler o livro do Snow. Só que eu não queria simplesmente reler os livros, né, originais. Eu descobri que existe uma série, não só uma trilogia, né? Tem vários livros além da trilogia, que conta a história, né, dos Jogos Vorazes através, a mesma história dos livros, mas através do ponto de vista do Peeta. Os livros são a partir do ponto de vista da Katniss. E aí eu falei, não, eu preciso ler isso, né? Foi assim, juro por Deus, essa trilogia foi um destaque mega, assim, das minhas leituras do ano passado. Bom, o nome, né, dos livros é Peeta's Games, o primeiro, vou deixar aqui. Vou deixar a imagem aqui do lado. Thorin Sparks e The Mutt. E assim, o Peeta, gente, ele eu acho que até hoje ele é meu personagem favorito de ficção, assim, de tudo. Tudo que eu já li. É o ser, assim, mais doce, mais puro, mais sofredor, assim, de toda a ficção. Ele é puro, ele é bondoso, ele é a bondade em pessoa, mas ele não é chato. Eu reli o Hunger Games através dessa trilogia de fanfic, né, do ponto de vista do Peeta. Então aí as imagens dos 3 livros. E esse ano, imediatamente, eu li The Ballad of Songbirds and Snakes, que eu gostei muito do livro, tá? Pra quem viu o filme e ainda não leu o livro, né? Se tem alguém aí, como era o meu caso. Eu gostei muito do filme, do livro. Ele é muito parecido com o filme, mas ele tem, né? Dá pra você ver as diferenças, né? E eu preferi, né, ter feito assim. Assisti o filme primeiro e depois li o livro. Porque o livro... as diferenças do livro, eu acho que são melhores, né? Se fosse exatamente igual ao filme, eu não ia ter gostado muito, mas eu gostei bastante, principalmente da metade pro final. Os jogos, né? A arena em si, no livro, ela é um pouco diferente, né? O que acontece é um pouco diferente. É desprezível, né? O Snow é um personagem desprezível, e é bom um livro que o livro tem o diálogo interno, né? A voz do Snow, por mais que seja em terceira pessoa, a voz do Snow tá aqui. A gente sabe do começo ao fim no livro que ele é uma pessoa desprezível. E no filme isso não fica tão claro. Imediatamente, no dia seguinte, eu li Sunrise on the Reaping, que é o livro do Haymitch,
Você vê os porquês e o que aconteceu pra ele ser do jeito que ele é. Eu tô louca pra assistir o filme que vai sair em novembro. Eu quero ser a primeira pessoa no cinema. Maravilhoso, 10 de 10. E aí, falando de projetos, né? Eu comecei a ler, o ano passado, The Handmaid's Tale, o Conto da Aia. E eu demorei porque eu queria muito assistir a série, né? E, na verdade, falando em fanfic, nem planejei esse gancho, hein? O que me fez querer ler o Conto da Aia, foi Manacled, que é uma das minhas melhores leituras ali de 2023, 2024, né? Pra quem não sabe, Manacled é uma fanfic que mistura Harry Potter com o Conto da Aia, da Cynlin Yu, e ela publicou agora recentemente, no ano passado, adaptou para uma história original, que foi publicada, é um livro dessa grossura. E como é que chama, gente? Alchemized, que eu ainda não li. Mas Manacled é uma maravilha. E eu li Manacled e eu falei, nossa senhora, será que o Conto da Aia é parecido com isso? E não é, tá? Manacled é bem Harry Potter, mas eu fiquei com vontade de ler o Conto da Aia a partir de Manacled. E aí tinha a série, eu queria muito ver a série. Eu falei, bom, eu vou ler o livro e aí eu vou assistir a série, né? Fazer as coisas na ordem certa. Então, eu li o Conto da Aia, que é um puta de um livro. E eu li depois, eu assisti a série, passei o ano inteiro assistindo a série. E eu vou falar que foi muito difícil assistir essa série, porque a primeira temporada, ela é o primeiro livro, né? Ela é o livro do Handmaid's Tale. E aí, o jeito que o livro acaba, né? Ele abre muita margem pra você continuar a história e tal. E aí, as outras temporadas, são 6, né? As outras temporadas continuam explorando esse gap, né? Que existe no final do livro, que te permite criar várias coisas e tal. E como eu já tinha lido o livro, a primeira temporada não foi tão difícil de assistir, porque é uma história extremamente difícil, pesada, né? Mas a primeira temporada não é tão difícil de assistir porque você já leu o livro, então você sabe o que tá para acontecer, né? Existem algumas mudanças, mas no todo, assim, não é tão difícil de assistir a primeira temporada. Agora, a partir da segunda temporada, eu sofri demais para assistir essa série. Eu consigo assistir muita coisa pesada, eu não tenho tanta sensibilidade assim. Sensibilidade eu tenho, mas eu não sou sensível ao ponto de não querer assistir as coisas. E eu não consegui assistir a partir da segunda temporada. Assim, a segunda e a terceira temporada foram muito difíceis pra mim. Eu assistia um episódio em uma semana e eu precisava ficar 3 semanas sem assistir nada pra poder querer assistir o próximo, sabe? Porque era muito sofrimento, era muito choro. Eu chorei demais com essa série. Agora, né, acho que foi em janeiro que eu consegui terminar a última temporada. E aí eu comecei a ler, né, já emendei imediatamente Os Testamentos, que é a sequel, né, a sequência que a Margaret Atwood escreveu. Ela escreveu, se eu entendi bem, né, ela escreveu Os Testamentos depois que a série já existia. Então, eu acredito que ela tenha se baseado em acontecimentos. Eu acredito não, ela se baseou, né? Eu tô na página 67. Ela se baseou em alguns acontecimentos ali da série para poder escrever o livro, mas não, obviamente não o final da série, né? Então, eu fico curiosa para ver como que o final, se eu tô entendendo aonde esse livro tá indo, como que o final da série vai casar com esse livro, né? Até porque eles vão fazer a série, né? Os Testamentos já tá em produção. Então, eu fico curiosa, né? De como que eles vão lidar com isso, né? E isso me faz pensar, né? É muito delicado você como escritor, né? Você que tem... o escritor que tem um trabalho, uma obra adaptada para uma série e tal. Uma série que aumenta o universo e tal. Você começa a criar
a partir da série, porque a série vira canon também, né? Só que a série também ultrapassa o que você tá criando, e aí você tem um espaço muito limitado para trabalhar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Acho essa uma discussão interessante. Mas aqui nos Testamentos, um livro sobre 3 perspectivas, né? A gente tem a tia Lídia, a gente tem a Hannah, a gente tem uma terceira personagem que ainda não foi revelado exatamente quem é, mas eu suspeito quem é. E o próprio fato dessa personagem existir do jeito que ela existe aqui é uma coisa que, se eu tô certa, né, ela contradiz o modo como a série terminou. Ou não sei, vamos ver. Eu tô gostando bastante, eu tô só na página 67, mas eu tô gostando bastante já. Essa é a minha leitura atual. No ano passado, do mais absoluto nada, eu resolvi ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E é muito pesado esse livro, gente, muito pesado. E eu amei de paixão. Eu fiquei muito obcecada por esse livro durante a minha leitura. Eu demorei para ler, né, porque além de ser muito grande o livro, é uma leitura muito devagar. É um livro que, em termos de ação, né, de plot, de coisas acontecendo, ele é bem parado. O Hans é um jovem engenheiro que ele vai visitar. E ele é bem novo mesmo, né? Ele nem começou a trabalhar ainda e tal. Antes dele começar a trabalhar, né? Dele entrar no primeiro emprego dele, ele vai visitar um primo dele que está internado, um sanatório para tuberculosos que fica nos Alpes Suíços. Então ele tem um primo que está internado lá e ele vai visitar esse primo, né? Tem aquela coisa do ar, né, dos Alpes ser melhor para quem tem tuberculose, para quem tem outros problemas respiratórios. Então ele vai passar umas 3 semanas lá com o primo dele. Parece assim que existe uma lavagem cerebral que acontece lá e as pessoas não estão doentes de verdade, ou elas estão. Tem uma galera muito louca que tá lá, os pacientes, os médicos também. E aí, ele, inicialmente, né, o Hans ficaria 3 meses lá, 3 meses, 3 semanas visitando o primo dele. E ele acaba ficando pro resto da vida lá. E, enfim, a transformação do Hans, as transformações do Hans ao longo do livro são muito interessantes. Durante, né, a estadia dele lá, a Primeira Guerra Mundial está prestes a eclodir. E toda a discussão sobre pátria, toda a discussão sobre educação através e filosofia, né, e política, através de alguns personagens que ele conhece, com quem ele faz amizade, são fascinantes. Esse livro é muito bom. Eu fiquei com muita vontade de ler outros livros do Thomas Mann, mas ainda não tive a oportunidade. Mas fiquei muito feliz de poder ter lido esse livro. O ano passado foi uma baita de uma leitura. O ano passado eu li 2 livros da série do Strike, do Robert Galbraith, que é a Rowling. Eu li o The Ink Black Heart e The Running Grave. E The Running Grave foi muito bom. E assim, eu não quero tocar na polêmica Rowling, né? Mas como eu vou falar, estou citando esse livro, eu me sinto na obrigação de falar sobre isso. Eu não sei, tá, gente? Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é delírio meu só pra justificar o fato de eu gostar dessa série ou não. Esse livro aqui, isso já vem acontecendo há alguns livros da série do Strike, mas esse aqui, principalmente, me deixou com a impressão de que não é mais ela que escreve, né? De que ela tá usando um ghostwriter. De novo, eu não sei, eu não vi isso em lugar nenhum. Eu tive essa ideia durante a leitura, por quê? Porque o livro tá muito bom. Não só... e a questão não é a escrita em si, porque eu acho que a Rowling, a escrita propriamente, né, dela, eu não acho ruim. Eu acho que ela falha muito isso desde Harry Potter agora, né? Como adulta, a gente consegue olhar e avaliar isso. Eu acho que ela falha muito na criação da história, né? No preparo, em como que ela planeja o enredo, enfim. Eu acho que ela falha muito nisso, né? E criação de personagem também. Mas
nesse livro aqui, especificamente, outros também, mas esse especificamente, o enredo, né, o plot, o mistério do livro, eu acho que foi muito bem feito. E eu, sinceramente, gente, do fundo do meu coração, eu não acho que uma pessoa que não faz nada da vida, a não ser ficar o dia inteiro no Twitter falando merda, tem tempo de fazer um negócio tão bom assim. Ela não é tão boa a esse ponto. Eu acho que ela é uma boa escritora, mas eu não acho que ela tem esse tipo de talento, sabe? Ainda mais que ela tá lançando o livro do Strike, tipo, um por ano, sei lá, e olha o tamanho desses livros, sabe? Eu realmente não acho que é ela que escreve. Eu acho que pode ser que ela escreva com alguém, mas eu não acho que é ela que escreve. Enfim, como eu disse, pode ser só um delírio meu para justificar para mim mesmo o fato de eu ler esses livros ainda, né? E por que eu leio esses livros? Porque eu gosto muito do Strike. Talvez a culpa disso seja a série, porque a série é espetacular e os atores são muito bons. E a química do Tom Burke e da... Jesus Cristo, qual é o nome dela? Granger, alguma coisa Granger. Eu não lembro o nome dela. Enfim, desculpa. A química deles é maravilhosa em tela. E eu acho que a série ajuda muito, né? A partir da série a gente tem, né? A imagem que a gente cria lendo o livro muda quando você tem o input visual de uma série, de um filme, enfim. Eu acho que ajuda, até porque são eles na capa, né? Tipo, ou são parecidos com eles, enfim. Aqui no The Running Grave, a Robin, ela vai infiltrar um culto. Crianças que são abusadas, mulheres que são abusadas, homens também que são abusados, enfim. É um culto bem, bem podre. E a Robin vai se infiltrar nesse culto para poder resgatar lá a pessoa que eles têm que resgatar e descobrir as coisas que eles têm que descobrir. E ela entra nesse culto e ela se coloca muito, muito, muito em perigo, muito mais do que ela já fez nos outros livros. Tem essa premissa, ela tem tudo para ser bem mal executada, só que eu acho que ela é brilhantemente executada nesse livro. É um livro que eu engoli, apesar do tamanho dele, eu li muito rápido, porque foi maravilhoso. A narrativa é muito boa. E o final... O final me deixou com o coração na mão. Eu tô louca pra ver a série, que a próxima temporada da série vai ser sobre esse livro. E foi bom o suficiente para eu querer falar sobre o livro aqui. Foi uma leitura muito boa. Este vídeo é patrocinado pela Language Academy, minha escola de inglês online. Ler em inglês, principalmente Stephen King, foi a coisa que mais me ajudou a consolidar minha fluência. A outra coisa que mais me ajudou foi me especializar em ensino de inglês. Eu tenho 10 anos de experiência em salas de aula presenciais e online, e já ajudei profissionais a conseguirem empregos na Europa, no Canadá e na Austrália. Também já ajudei estudantes e pesquisadores a garantirem o score que eles precisavam em testes de proficiência para mestrado, para intercâmbio, para residência médica, por aí vai. As aulas são online com duração de 45 minutos e você pode personalizar a duração e a frequência do seu pacote de aulas. Não existe taxa de matrícula e você não gasta nada com o material porque ele é todo produzido por mim, com base em um material didático consolidado. A recent survey identified 50 of the world's most inspiring people. These are the top 3, okay? So we have Nelson Mandela, like you said. We have Mahatma Gandhi and Steve Jobs. Mandela was born in 1980. And when did he die? Então, se você quer estudar inglês com uma professora que respeita o seu tempo e não mente para você, se você quer ler livros em inglês também, agende um nivelamento gratuito pelo QR Code que está aparecendo agora na tela e o link também estará na descrição do vídeo. Você também pode se inscrever no canal da Language Academy aqui no YouTube para acompanhar as aulas que eu posto por lá. E agora, bora voltar pro vídeo. Eu finalmente li Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, e eu achei fantástico. Eu assisti o filme quando saiu, né? 2000,
19, 18, não sei. E nunca mais assisti, né? Então, quando eu peguei o livro para ler ano passado, eu não tinha lembrança de detalhes, né, da trama e tal. Então, isso foi muito bom. Pelo que eu me lembro, fui lembrando do filme durante a leitura do livro, a adaptação é bem parecida, né? Bem fiel. É um suspense, né? Um suspense que funciona demais. Eu achei o Josh Malerman muito bom na execução desse suspense, né? É um livro que é uma história que se mexe, é uma história que não para nunca. Ele pula de linha temporal, né? De antes e de depois para antes do surto, né? Que aconteceu aqui. E isso funciona muito bem, não é uma coisa que fica forçada. Eu acho que nesse livro funciona muito bem para deixar a gente intrigado, né? Na medida certa e querendo terminar o livro, né? Não querendo deixar o livro de lado. Bom, Caixa de Pássaros, aconteceu alguma coisa, né, no mundo. Surgiram umas criaturas que a gente não sabe sobre. A gente não sabe nada sobre elas, a gente não sabe como elas são, porque as pessoas que veem essas criaturas ficam loucas e atacam uns outros ou se matam. Então, essa é a premissa do livro e para sobreviver nesse novo mundo, você não pode abrir os olhos. Foi uma pena porque imediatamente eu quis ler a sequência, que é Mallory, né? E eu li. E Mallory não funciona nem um pouco. Nossa, não funciona. Parece que ele desistiu no meio do livro. Achei muito esquisito que comparar, né, Caixa de Pássaros com Mallory, porque, assim, realmente não funcionou Mallory pra mim. Tem outros livros do Josh Malerman que eu quero ler. Tem um livro dele agora que vai virar filme, Incidents Around the House, não sei como é que ficou em português o nome. E esse livro tá na minha lista faz um tempo e eu quero ler antes de assistir o filme, né? Então, talvez eu comente aqui pra vocês o que eu acho, mas o Josh Malerman, a minha primeira impressão dele foi, nossa, que puta autor, né? Vou acompanhar e imediatamente depois eu fiquei, não sei não. Eu li uns contos, né, a Amazon tem umas séries que eles estão fazendo, ou estavam fazendo, de contos, né, então eles convidam autores famosos, assim, para escreverem contos e eles lançam esses contos de graça no Kindle Unlimited ou no Prime Reading, alguma coisa assim. Eu sei que eu consegui acessar esses contos através ou do Unlimited ou do Prime Reading da Amazon. E eu quero destacar The Pram, do Joe Hill. Joe Hill é um escritor que eu gosto muito, né? Obviamente, eu tenho dele aqui Nosferatu. E só tenho Nosferatu, mas eu tinha, né? Eu acabei doando. Mas eu tinha Heart-Shaped Box, que foi o primeiro livro dele. E o Horns, que é que virou filme com o Daniel Radcliffe, né? E são 2 livros que eu gostava, né? Eu tinha gostado bastante e tal. Só que Nosferatu, pra mim, foi o melhor dele, né? Que eu já li. Depois de Nosferatu, eu não li mais nada do Joe Hill. Eu assisti a primeira temporada, pelo menos, da série do Lock and Key, que é um quadrinho dele. Mas eu não gostei tanto. E agora ele lançou um livro que eu tô louca pra ler, que é o King's Sorrow, se eu não me engano, que é sobre um dragão. Então eu tô bem interessada pra ler. E quero retomar, né? Quero ler os outros livros, os outros contos, né? E eu acho que ele tem mais um livro e vários contos, né? Incluindo o Telefone Preto, que eu tô bem a fim de ler. Mas eu li The Pram, que é o conto que aparece nessa coletânea. É muito bom, indico bastante. Eu acho o Joe Hill um excelente contista, né? Ele é um ótimo novelista também, mas como contista eu acho que ele é bem melhor que o pai dele, inclusive. The Pram é sobre um casal que estava grávido, né? E ela acaba perdendo o bebê. E eles se mudam para um lugar mais afastado, mais tranquilo, né? Saindo da cidade. Durante essa adaptação, né, durante essa adaptação da mudança, ele encontra, ou na verdade dão para ele, um carrinho de bebê, bem antigo,
para ele levar as compras, né? Transportar as compras do mercadinho até a casa. E aí ele tá lá empurrando o carrinho de bebê no meio da floresta e ele começa a ouvir um bebê chorar de dentro do carrinho, sendo que só tem compras dentro do carrinho, né? Não tem uma criança, não é para ter uma criança lá. E, enfim, a história acontece a partir daí. É muito interessante. Outro conto que eu assisti, que eu li nessa tacada foi The Backbone of the World, do Stephen Graham Jones, outro autor que eu quero muito ler e até hoje não consegui. The Backbone of the World é sobre uma mulher que mora numa reserva indígena, se eu tô lembrando corretamente. O marido dela foi... Eu não sei se ele morreu ou se ele tá preso porque atropelou uma criança, alguma coisa do tipo. E ela mora sozinha lá na reserva e ela mora num trailer, ou ela mora numa casa com um trailer. Eu sei que ela tá tentando vender a casa, tá tentando sair dali, né? A galera não gosta muito dela, porque a comunidade toda se virou contra ela e o marido, né? Depois do acidente e tal. Na terra, né, onde ela mora, começam a aparecer... Qual que é o nome daquilo? Topeira? Não sei, começa a aparecer uns bichinhos, que eu acho que é topeira. Que é uma infestação, assim, no terreno. E ela tenta se livrar desses bichos de todas as maneiras possíveis. É uma história muito... Parece que não tem nada a ver, assim, mas é muito interessante. Aparece uma mulher lá interessada em comprar a terra e ela fica morando no trailer enquanto a nossa personagem principal não vai embora. E aí a gente descobre mais coisas sobre ela também. É muito legal esse conto, é bem louco. Fiquei com bastante mais vontade ainda de ler Stephen Graham Jones. Outro conto que eu li foi Evidence of the Affair. É mais uma novela, né, do que um conto, da Taylor Jenkins Reid. O nome já diz tudo, né? É uma história sobre um caso, né, extraconjugal, mas ela é contada através de cartas que a esposa do homem que está traindo começa a trocar cartas com o marido, né, da mulher com quem o marido dela está traindo ela. Então, os outros cônjuges, né, começam a se corresponder. E é muito interessante essa história, muito bonita, muito triste. E no melhor estilo da Taylor Jenkins Reid. Gostei bastante. Eu acho que é uma novela bem antiga. E faz tempo que eu não leio nada dela, né? Então eu gostei bastante de ler. Ela é muito bom. Tô querendo ler Atmosfera faz um tempinho também. Eu falo bastante, já falei bastante aqui sobre Irene, né, do Pierre Lemaitre. É um dos meus livros favoritos de suspense. É sensacional. E aí, o ano passado, eu resolvi ler tudo que eu podia do Pierre Lemaitre, inclusive terminar, né, a trilogia de Irene. Mas o melhor realmente ficou para Bodas de Sangue. Eu acho que esse livro também tem uma outra edição que foi lançada como Vestido de Noivo. É Vestido de Noivo porque eu acho que Vestido de Noivo é a tradução direta do título do livro em francês, né? Bom, aqui a gente tem a Sophie e ela acorda um dia, ela é babá de uma criança e ela tá cuidando dessa criança. Aquele dia, por algum motivo, ela dormiu na casa da família. Ela normalmente não faz isso, mas naquele dia ela fez. E quando ela acordou, ela descobriu que a criança, ela estava sozinha no apartamento com a criança, os pais já tinham saído. A criança, que é um garotinho novinho, assim, de quem ela cuida, está morta. E a Sophie não lembra do que aconteceu. E essa falta de memória, essa acordar ou se achar em situações cabeludas e cabulosas, sem lembrança do que aconteceu, isso é um padrão na vida dela, né? E aí ela começa a fugir e a gente percebe, né, entende que ela já está fugindo há muito tempo. O livro acompanha a história da Sophie tentando tomar a vida dela de volta e entender tudo que estava acontecendo. É muito bom mesmo, mas não é melhor do que Irene, tá? Irene continua sendo
o meu livro favorito de suspense da vida e o meu livro favorito do Pierre Lemaitre. Eu li no Kindle, eu li O Homem Sussurro, do Alex North, falando de suspenses, né, de thrillers, que eu gostei bastante. O Homem Sussurro é um serial killer que aterrorizou ali o lugar por um tempo, né, no passado, e agora ele volta, né. É o Homem Sussurro porque ele sequestra crianças e ele atrai elas sussurrando, né, na janela, e ele faz meio que amizade com elas, tentando falar com elas, sussurrando e tal. A gente acompanha, né, no Homem Sussurro a gente acompanha a investigação, né, a história da investigação, e um pai e um garotinho que se mudam para aquela cidade, né, enquanto tudo isso está acontecendo, né? Enquanto esse caso volta às notícias de lá. Não tinha lido nada do Alex North, foi a primeira vez, o primeiro livro dele que eu li, eu gostei bastante e estou interessada em ler outros. Eu li, interessante que eu sempre quis ler, A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. E eu achava que eu ia amar esse livro. É um livro de terror baseado em acontecimentos reais. Então, tudo que você lê no livro aconteceu aquilo ou algo próximo daquilo. E é um livro muito pesado, muito, muito pesado, que eu gostei bastante, mas não foi o suficiente para falar, nossa, que livraço, vai entrar nos meus melhores do ano, né? Mas foi o suficiente para eu querer ler outras coisas do Jack Ketchum. E eu li Offspring, que é, assim... Eu li há uns anos atrás The Beast House. Tem tantos livros dessa série que os nomes são parecidos que eu não lembro. Eu vou colocar a imagem aqui. E eu fiquei muito, assim, nossa, esse estilo é um trash, mas é um trash muito bem feito, sabe? É um trash que não tem medo de se assumir como trash. E terror trash bem feito é muito bom. E Offspring é exatamente a mesma pegada. E esse livro tava na minha lista fazia bastante tempo. Offspring é sobre canibalismo, gente. Não tem outro jeito de falar, é sobre canibalismo, mas é muito bom. É muito bem escrito, é um trash, de novo, é um trash que abraça a trecheira, sabe? Aquele livro que você lê e tem que parar pra dar risada, e não, eu não acredito, e sangue jorrando. Pra quem gosta de trash, eu acho que é essencial. A Kelly Braffett é a nora do Stephen King. Ela é casada com o Owen King. E há muito, muito, muito tempo atrás, eu descobri que ela existia e eu li Save Yourself, que até hoje é um dos meus livros favoritos da vida. E era um lançamento recente dela, que eu tinha gostado muito e tal. E aí, ela, em 2020, se eu não me engano, ela lançou The Unwilling, que era um livro de fantasia, né? E eu fiquei, interessante, mas nunca tinha lido. Era a primeira vez que ela escrevia fantasia, tal, publicava, né, fantasia. E aí, em dezembro, eu peguei pra ler. E eu fiquei maravilhada com esse livro, porque fantasia, eu não sou muito chegada em fantasia. Não é um gênero que eu procuro, né? Não é um gênero que eu normalmente gosto de ler, mas eu acho que eu gosto de livros bem escritos, né? Eu acho que livros bem escritos podem existir em qualquer gênero. Inclusive no trash, né? Acabamos de falar de Offspring. E aí eu falei, bom, eu adoro a Kelly Braffett, vou tentar, né? Vamos ler esse Unwilling. E, nossa, maravilhoso! Fiquei muito, muito intrigada com a história. Não lembro dos nomes das personagens, tá, gente? Mas The Unwilling conta a história de uma garota, irmã de criação, filha de criação, assim, sei lá, dos filhos de um rei. E esse rei, ele tem 2 filhos, né? O herdeiro dele e um filho mais novo que é super doente, tem uma saúde super delicada. E essa garota, ela é Judah, o nome dela. Ela é criada ali junto com eles. Mas porque o rei gosta dela? Não. Ela é criada junto com eles porque
aparece lá, recém-nascida, né? Enquanto a mãe, a rainha, né, estava em trabalho de parto, a parteira, né, que foi fazer o parto do primeiro filho, apareceu com essa bebezinha, a Judah, né? E aí, a mãe, a rainha, falou, deixa ela aqui, eu quero, né, cuidar dela, vamos criar ela também, tal, não sei o quê. E o rei falou, whatever, faz o que você quiser, né? Só que aí, eles descobriram que quando um bebê se machucava, o outro se machucava também. Então, qualquer coisa que acontece com um fisicamente, e depois a gente vê que emocionalmente também, né? Emoções fortes eles sentem também. Se um deles se corta, o outro aparece um corte no outro também. Se um deles se queima, o outro se queima também. Então, logo, eles percebem que a existência dessa menina é uma ameaça à vida do herdeiro, né? Então, por isso, ela é criada ali com eles, meio que protegida, né? Para que não aconteça nada com o príncipe, né? E aí, junto com eles também é criada uma garota, a partir dos 8 anos de idade, ela é criada com eles, porque ela é a prometida, né? Ela foi vendida para a família deles para casar com o garoto, com o príncipe. E nesse universo do The Unwilling, toda a cidade funciona, ela é segmentada em fábricas e tem toda a pobreza, toda a miséria, né, dos trabalhadores da fábrica e tal, e tem a cidade no meio, que é onde fica, tipo, o castelo deles, tal, da família real ali, né? E tem os políticos, assim, os cortesãos, né? Que moram ali dentro da cidade, mas eles não fazem nada, eles são ricos porque eles são os donos das fábricas, né? Mas eles existem para puxar saco ali da família real. E aí é uma intriga política que eu não estava esperando, né? É uma discussão muito interessante sobre capitalismo, socialismo, enfim, que acontece ali. E, ao mesmo tempo, tem a questão da mágica, né? O que é essa relação que existe entre as duas crianças, né? O livro começa com eles já com 18 ou 19 anos, alguma coisa assim. E o rei odeia todo mundo, o rei tortura eles. Enfim, é uma história muito interessante. Eu descobri que ela era para ser uma trilogia e foram publicados apenas 2 livros até hoje. Teve algum problema que a Kelly Braffett teve com a editora, parece que a editora fechou. E aí o terceiro volume, né, o volume final da trilogia, ficou meio que sem casa. Então, ele não existe até hoje. Eu acho que ele nem foi escrito. Não sei se foi terminado, pelo menos. Mas o The Unwilling é muito bom. Vale a pena ler, mesmo que a gente não saiba se vai ter um fim, né? O segundo livro que eu ainda não li, aparentemente retoma imediatamente, né? Começa imediatamente a partir do final do primeiro. E aí tem um livrinho, tem uma historinha que é bem curtinha, bem novelinha mesmo. Novelinha no sentido de ser uma novela, de ser pequena, né? Que é muito gostoso. Foi uma surpresa também durante o ano, que foi o livro do xadrez do Stefan Zweig. Esse livro conta a história de a história se passa, né, em um navio que está saindo dos Estados Unidos, fugindo, né, de guerra e tal, da Segunda Guerra. Um navio que está saindo dos Estados Unidos indo para Buenos Aires. E dentro desse navio tem um campeão mundial de xadrez, que é o cara mais talentoso, né, no mundo do xadrez. E é um cara todo grossão, todo, assim, metido, né? Não fala com ninguém e tal. E tem um pessoal lá que, incluindo o nosso narrador, né? Que fica passando tempo, né? Jogando xadrez. Mas, assim, jogando xadrez igual eu jogo xadrez, né? Sem saber realmente jogar. E aí, quando eles descobrem, né, que esse campeão tá lá, eles ficam, vamos, joga aí com a gente, tal, não sei o quê, e, né, o cara destrói eles. Mas aí tem um outro sujeito que aparece, que é um cara anônimo, né, uma pessoa que não é famosa, tal, que diz que não sabe jogar xadrez, mas acaba jogando e acaba sendo muito, muito bom.
E aí a gente tem a comparação, né, desses dois sujeitos, dessas duas personagens. O cara que é o mestre, campeão de xadrez, e um cara que não sabe jogar xadrez, né? A gente tem a comparação entre os dois. E essa edição da editora Fósforo, ela é maravilhosa, a capa é super gostosa, tem textura, o texto é muito bem feito, bem traduzido. E é um livro muito gostoso de ler, experiência física muito gostosa. E a história também é muito gostosa. E aí outra pequenininha, né, outro livro curtinho que eu adorei ler, e acredite ou não, eu nunca tinha lido, foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu li agora em dezembro, né, faz pouco tempo. E é interessante porque eu li 1984, há um tempo atrás, e eu não gostei muito. Claro, né? Gostei da mensagem, ele é genial na mensagem que ele coloca no livro, o jeito que ele escreve, né? 84 é muito bom. Mas a história em si, o personagem principal, tal, eu não gostei. E eu fico, né? Eu fico meio chateada quando eu não gosto de livros clássicos, de livros muito famosos e que eu sempre achei que eu fosse gostar, leio e acabo não gostando. Eu sempre fico meio assim, será que eu li errado? Será que tem alguma coisa errada comigo? Sabe? Né? E geralmente eu estou aberta a ler de novo, né? Ainda não tive a vontade de ler de novo em 1984, pode ser que eu tenha, mas eu resolvi ler A Revolução dos Bichos, né? Antes de tentar reler 1984. E eu adorei A Revolução dos Bichos. Eu acho que, assim, é um absurdo que esse livro seja proibido em lugares, né, em vários países do mundo, e eu acho que isso é um livro que devia ser discutido na escola, sabe, em todos os países do mundo. Eu acho que é um livro que devia ser discutido na escola, tipo, na escola, no fundamental, sabe? Nossa, queridíssima Jane Austen. Eu sempre falei, né, eu nunca vou ler Jane Austen e tal, não sei o quê. E aí, uns 2, 3 anos atrás, eu li Orgulho e Preconceito e amei de paixão. E aí, desde então, né, eu procuro ler Jane Austen e eu não gosto das coisas que eu leio, né? Eu tentei ler, eu não gosto a ponto de não querer continuar, né? De abandonar o livro no começo. Eu tentei ler Razão e Sensibilidade, não gostei nem um pouco. Tentei ler Mansfield Park, eu acho, também não gostei, não continuei. E aí eu tava com uma expectativa alta e nervosa, né? Por estar com expectativa alta para a Abadia de Northanger, porque eu já ouvi falar muito bem desse livro. E eu queria gostar muito desse livro. E aí eu tava tipo, será que não vou gostar? Será que eu não vou gostar? E eu amei. Eu acho que eu gostei mais. É que Orgulho e Preconceito é muito icônico, né? Os diálogos e os personagens são muito icônicos. É difícil pensar que algum outro livro dela seja melhor do que Orgulho e Preconceito. Mas eu acho que a Abadia de Northanger pelo menos pra mim, tá pau a pau, né? Eu gostei bastante desse livro. Aqui a gente tem uma garota, a Catherine, que é uma jovenzinha bem bobinha, assim, bem, assim, bobinha no sentido de inocente, né? Ela tá no começo ali da adolescência, ela ainda não tem malícia, né? E ela vem de uma família legal, né? Ela vem de uma família que não é rica, mas não tá passando necessidade. Ela tem lá o irmão dela mais velho, que não mora com eles, né? Porque estuda numa outra cidade. E ela vive lá a vidinha dela numa boa. Ela gosta muito de ler, né? Ela gosta muito de ler, é engraçado. Ela gosta muito de ler romances, né? De ficção e tal. E ela fica sempre, quando ela vai falar com algum homem, né? Ela fica sempre, você não deve, com certeza você não lê o que eu leio, né? Não querendo dizer que ela é melhor do que o homem, muito pelo contrário. Eu leio, mas eu leio romance, né? Tipo, eu não leio os livros que você lê. Você com certeza não lê as coisas que eu leio, porque você não vai se dignar a ler, né? Você não vai baixar o seu status para ler as coisas que eu leio. E é engraçado que a Jane Austen, como uma autora dos tipos de livros que a Catherine gosta aqui, né? Às vezes, eu até marquei aqui, às vezes ela
ela fica completamente... tipo, ela para de contar a história. Tem um capítulo, eu juro por Deus, tem um capítulo inteiro que ela passa falando sobre isso. Tipo, esquece a história, ela tá, tipo, a voz da autora, né? Não é mais a voz do narrador, é a voz da autora, pesando ali, falando que é um absurdo. É um absurdo o preconceito que existe, que na época dela existe com escritores de ficção, né? E eu, assim, eu confesso que esse aspecto do livro me conquistou bastante, eu gostei bastante dessa parte. E, enfim, a Catherine, ela vai acompanhar um casal, amigo da família, durante uma viagem de algumas semanas em Bath. E aí, quando ela chega lá, eu não sei porquê, eu fiquei com a impressão que Bath é tipo Campos do Jordão, assim, é tipo playground dos ricos ali. E aí é só, tipo, a galera se mostrando, um se mostrando pro outro, e aí os salões de águas lá termais e não sei o que, né? E ela tá lá, ela tá de boazinha lá, acompanhando a moça do casal, né, amiga da família deles. E ela tá vendo, né, ela fica vendo a futilidade em volta dela, mas ela também faz parte daquela futilidade. Mas ela tá de boa, né, a vida dela tá normal. E aí ela conhece um rapaz que quando ela começa a conversar com ele sobre os livros, tal, ele fala, não, eu leio, eu gosto muito de tal e tal livro, tal, não sei o que, eles começam a discutir, ela fica muito feliz com isso. Enfim, e aí, né, gente, acontece o que sempre acontece com as histórias da Jane Austen. Esse relacionamento que vai não vai com esse rapaz, e aí tem um casal de irmãos que o menino estuda com o irmão dela, né, que são completamente fúteis e pessoas horríveis, e eles, né, acham que ela é rica, e aí eles ficam querendo colar nela e no irmão dela, tal. E aí acontece toda a confusão de desentendimentos e desencontros, né, da Jane Austen. E depois tudo se resolve, mas eu gostei bastante da Catherine. Já ouvi falar que ela é muito chata, como personagem, né? Ela é muito chata, muito boba, e ela é realmente muito bobinha, mas é um bobinha, como é que eu posso dizer, assim, charmoso, sabe? Eu gostei bastante. E aí eu guardei Stephen King pro final, né? Eu li, e eu tenho, mas eu não vou pegar porque ele tá caindo aos pedaços. Tá, acho que tá aqui atrás de mim. Eu li Ghost Story, do Peter Straub. Esse é o livro favorito do meu pai, e eu ouvi ele falando desse livro, né, várias vezes, e eu nunca tinha lido. E aí, finalmente, li, e eu adorei. É uma história de fantasma, das melhores histórias de fantasma que você pode imaginar. E os personagens, o charme desse livro, né, é que os protagonistas são um grupo, né, de velhos senhores. São um grupo de idosos que se encontram toda semana, todo mês, com alguma regularidade. Eles são amigos desde criança. E eles se encontram para contar histórias de terror, para contar histórias de mistério, enfim. Um deles morre e um ano depois, ou algum tempo depois, não sei, eles se encontram, né, no meio de um mistério, de forças que eles não entendem, que estão ameaçando eles e a cidade deles, enfim. É uma história muito charmosa, é uma história de fantasma mesmo, muito... charmosa por ser clássica, sabe? Eu li Ghost Story para poder ler algo, né, do Peter Straub antes de ler Black House. Eu já tinha lido, claro, The Talisman, né, o Talismã, que foi escrito pelo Peter Straub junto com o Stephen King. E Black House é a continuação de Talisman. Eu também não vou pegar porque tá caindo aos pedaços, mas eu gostei de Black House de um jeito, assim, que eu chorei tanto lendo esse livro. Então a gente tem o nosso personagem principal. Em Black House ele já é um adulto, né? Em Talisman ele era uma criança. E em Talisman ele descobre, né? Ele tem que viajar, ele descobre os territórios, né? Que é um mundo, né? Fantástico, né? Um mundo paralelo ao nosso.
mas ele precisa ir para esse mundo no Talisman para poder salvar a mãe dele, né? E agora em Black House ele é, eu não sei se eu falei, ele é um detetive ou ele é um detetive aposentado. Ele é chamado novamente, né? Ele descobre que ele precisa voltar pros territórios novamente para resolver o problema dele lá. Eu gostei muito, muito, muito de Black House porque é uma... The Talisman já era, né? Mas em Black House a gente tem uma conexão absurda com a Torre Negra, né? E é assim, eu acho que a partir de Black House que fica muito evidente a intenção que eles tinham em conectar essa história com a Torre Negra, né? E eu já ouvi entrevistas do King falando que aquela ideia tinha sido do Peter Straub, né? O Peter Straub, infelizmente, faleceu, coisa de 2 anos atrás, e eles estavam falando, isso há anos, segundo King, né? Eles falavam sobre escrever um terceiro livro do Talisman. Quando o King lançou Fairy Tail, que eu ainda não li, muita gente esperava que tivesse a ver com Talisman 3, né? Que a gente tá chamando de T3. E não foi, né? Aparentemente não foi, não tem nada a ver. Tem a galera que não gostou, inclusive, de Fairy Tail, né? E aí agora, aparentemente, né, o que a gente sabe é que agora ele tá se dedicando a isso. Há uns meses atrás, talvez um ano atrás, não sei, ele começou a falar muito de Torre Negra no Twitter, acho que Threads, que ele tá usando agora, né? Ele começou a falar muito sobre a Torre Negra, começou a dar a entender que ele estava revisitando a Torre Negra. A última entrevista que eu ouvi com ele, que foi pro podcast... não vou lembrar o nome do podcast, desculpa, mas eu vou deixar ele aqui. Não é a última entrevista que ele deu, mas é a última entrevista que eu ouvi com ele, que é a mais recente. Perguntaram para ele sobre o T3, né, a continuação de Black House, e ele disse que sim, ele vai revisitar o mundo da Torre Negra através desse livro, e que é nisso que ele está trabalhando agora. Ele lamenta muito que eles não tenham encontrado tempo, né, enquanto o Peter Straub estava vivo para fazer isso, mas que era uma coisa que o Peter Straub queria muito fazer e acabou não conseguindo, né, não tiveram tempo. A vida foi acontecendo nos dois lados, né? Então, sabendo disso, né, eu fui ler Black House já meio que sabendo disso, e eu fiquei muito sabendo que um terceiro livro, né, está para vir. E eu fiquei muito feliz de ter gostado muito de Black House, porque eu gostei de Talisman, mas Black House, para mim, 10 de 10, foi muito bom. E eu vou falar mais sobre Black House. Black House é um dos livros que eu vou discutir bastante no vídeo que eu vou fazer sobre os livros adjacentes à Torre Negra, né? Os principais. Mas do Stephen King, eu li muito King o ano passado, viu? Eu li muito, muito King. Não sei, na verdade, eu não sei se isso foi bom, porque eu meio que dei uma enchida, sabe? Deu uma enchidinha. Porque eu li, né, como eu contei pra vocês, eu li a Torre Negra em um mês, né? Eu li o 5, 6, 7 em um mês e já tinha lido outros livros antes e li um pouco depois, então meio que deu uma enchida. Mas quais foram os melhores, né? The Green Mile, A Espera de um Milagre. Eu li A Espera de um Milagre quando eu era criança, foi um dos primeiros livros que eu li do Stephen King. E é óbvio, eu era criança, eu não tinha vocabulário emocional, nem léxico, né? Nem emocional, para entender e para lidar com tudo que o livro discute, enfim. E então eu não gostei na época que eu li, e agora eu reli, né, The Green Mile como adulta, e assim, fantástico, espetacular, chorei um monte. Reassisti o filme, né, imediatamente depois de ler, eu coloquei o filme para assistir, puta, filme espetacular também. O livro é melhor do que o filme, mas o filme é muito bom. Bom, The Green Mile, né, conta a história, Espera de um Milagre, conta a história de um homem que é preso injustamente só por ser negro. E aí quem narra a história pra gente é o carcereiro, qual que é a palavra? É o guarda ali, que é responsável pela prisão. Ele é condenado à morte, então a história toda acontece no corredor da morte, né, que é o The Green Mile, que é onde ficam os
presos que estão esperando para serem executados. A outra história de prisão, né, famosa do King é Shawshank Redemption, que também é de uma delicadeza e de né, e também gerou um filme maravilhoso, mas é de uma sensibilidade, é de uma delicadeza. É muito engraçado você ver, o King escreve umas coisas tão trashzona, né, tipo, não sei, vamos pensar, Christine. Ele escreve Christine e aí ele vem com Shawshank Redemption, com Green Mile, né? E é muito gostoso, né? São as minhas histórias favoritas do King, quando ele lida a delicadeza das relações humanas e do ser humano e enfim. Green Mile é uma história espetacular. Um exemplo de uma história bem trash é Apanhador de Sonhos, né? Que eu li também ano passado, pelo amor de Deus. Muito ruim, muito ruim. E aí, finalmente, as minhas melhores leituras, né, do ano passado foram as releituras, né, da Torre Negra 5, 6 e 7. Eu sei que eu tô devendo vídeo, mas a gente vai conseguir. Então, Wolves of the Kala, Lobos de Kala, volume 5, A Canção de Susana, Song of Susanna, o 6, e The Dark Tower, que é o 7º volume. Já falei, repito, pra mim, esses 3, como eles foram escritos de uma vez só, eles foram escritos juntos. Imagina se ele tivesse lançado os 3 em um mesmo volume, gente. Olha só. Vocês imaginam? Ai. As ideias, né? Como eles foram escritos todos ao mesmo tempo e publicados, né, um em seguida do outro, pra mim a história, tipo, essa história é uma só, né? Eu não consigo diferenciar, né, de um livro para outro. Pra mim isso é uma tacada só. E toda vez que eu falo de um desses livros, eu tenho que falar dos outros juntos. Foi, assim, o ponto alto da leitura pra mim do ano passado foi essa releitura aqui, porque foi algumas semanas, não li em uma semana só, né? Foram algumas semanas que eu pude dedicar quase que exclusivamente à leitura e eu fiquei imersa mesmo no universo da Torre. E foi muito gostoso terminar, né, essa jornada pela Torre pela 4ª, 5ª vez, não sei. Foi muito especial, como sempre é. E eu espero em breve poder terminar os vídeos da Torre para vocês. E é isso aí, já falei muito. Espero que vocês tenham um excelente ano de leitura agora em 2026. Espero que nós todos tenhamos leituras fantásticas e maravilhosas esperando por nós. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.